agendado para a gente falar e até tirar muita dúvida que vem por parte dos torcedores sobre essa questão envolvendo relacionamento SAF-clube, situações, transferência da SAF e outras situações aí que até a gente até recebeu algumas perguntas durante a semana aqui, até abrir a caixinha das perguntas e aí a gente vai tentar trabalhar. Não podemos esquecer que 7 horas tem o padre. Exatamente. Vou perder tempo. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, França, nosso amigo Chico, doutor Luiz Fernando. É uma satisfação estar aqui com vocês na noite de hoje, onde temos a oportunidade de fazer alguns esclarecimientos que se fazem necessários. Tudo bem. Doutor Luiz Fernando, prazer ter um amigo novo aqui por aqui. Tudo bem? Boa noite, prazer é todo meu. Boa noite aos amigos aqui no estúdio e também à torcida do Bruscão que nos acompanha. Muito bem. Presidente, vamos começar a pergunta que eu até abri a caixinha de pergunta aqui e muita gente veio e essa pergunta é a mesma, então a gente vai aproveitar para matar 6, 7 numa paula só. Como anda o relacionamento hoje do clube associativo Brusque com a SAF? Esse relacionamento pode ser considerado um relacionamento harmônico? Há algum tipo de problema, algum ruído? O Dirley trouxe uma informação ontem que eu sinceramente eu não sabia, de que no jogo, o Dirley soube, enfim, as fontes dele lá, que até vocês tiveram situações que vocês quase não se falaram, um jogo lá em Joinville contra o Atlético Paranaense. A pergunta que pelo menos uns 5, 6 fizeram, como que está o relacionamento hoje do Brusque Clube com a SAF? Bem, eu até tenho uma situação que eu queria passar aqui primeiro, mas já vou fazer da resposta primeiro para você e para todos os nossos queridos ouvintes. Na verdade que você sabe que tanto numa família, num casamento, como numa empresa ou como numa sociedade, em todo lugar você tem situações difíceis às vezes de ser resolvida, mas claro que tem que se usar a inteligência, um bom diálogo para buscar sempre os acordos. E claro que no ASAF, da maneira que foi feita, se tratando de um clube de futebol, se tratando de paixão, de torcida, obviamente que as coisas são bem mais difíceis, né? Mas dentro do possível nós estamos mantendo um relacionamento, digamos, até cordial, né? Mas claro que nós temos nossas diferenças no sentido que existe um contrato, existem várias questões e tem questões às vezes tem que ser discutida novamente e às vezes traz um dissabor de momento, mas nada que possa afetar o relacionamento ou a continuidade dessa SAF, absolutamente. Então posso dizer para ti, na questão até de Joinville, nós tivemos lá e me parece que houve até um mal-estar por parte deles que viram, né? Eu e o Carlos lá dentro do campo, mas nós somos o presidente da associação e eu fui vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol, estou 15 anos no esporte, eu acho que e fomos convidados até pelo Crispim, que estava lá representando a federação, e entramos sem a menor questão de fazer qualquer tipo de, mas claro que a SAF hoje com a compra, ela é a dona legítima, ok? Tem 90% das ações, ela tem toda a gestão financeira de pagar, receber, negociar e não tem problema não, vamos deixar que ela faça bem feito. Agora, obviamente, assim que surgir qualquer situação que não está dentro do contrato, que está dentro de dúvidas que temos do contrato, obviamente que nós temos um departamento jurídico extremamente competente, aqui do Dr. Luiz Fernando e sua equipe, que vai buscar, né, equacionar essas questões. Então esse relacionamento você considera que é um relacionamento hoje pacífico? Por exemplo, Pacífico, o Miguel Socorro, quando ele deu a última entrevista, já faz um tempinho, já faz uns 2 meses, eu não estava na coletiva porque ele foi no horário do programa. Foi perguntado para ele sobre aquela questão, aquele velho problema da premiação, né? E ele falou, na premiação, como não estava contabilizado, não foi colocado no contrato, a gente vai empurrar para a lei da SAF, que vai ter que pagar parcelado em anos. Isso aí depois até o doutor Luiz Fernando, ele tem umas colocações para fazer e ele vai aproveitar também que ele pode colocar com mais precisão, por mais ter conhecimento de causa, porque ele é um jurídico, né? Tecnicamente ele tem mais conhecimento. Mas eu também queria aproveitar, Rodrigo, claro, para fazer alguns esclarecimentos, né? Eu acho que é importante de um programa de vocês da semana passada. Se me permitir, eu quero colocar aqui 1 minuto e meio, para depois a gente poder discorrer sobre ele. Vê se vai dar. Tem outra situação que, aliás, tecnicamente, no papel, a responsabilidade ainda é do presidente do clube, porque a SAF está lá no nome do presidente do clube. Fui checar hoje o sistema do CNPJ da Brusque FC Limitada, ela ainda pertence ao presidente do Brusque e a um funcionário do clube. Tá? Pode procurar, procure você no Google lá, CNPJ do Brusque FC Limitada. Você pode procurar, você vai achar quem são os donos da SAF nesse momento, né?
Porque assim, ó, tem muita coisa que não tá dita. Sim, já o Brusque teoricamente foi vendido, foi repassado no dia 1º de fevereiro. Nós estamos chegando no começo de junho, 4 meses, não fizeram essa transferência ainda? Não, tem que saber se... Tem que ver se O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê o corajosíssimo Conselho Deliberativo do Brusque? O Conselho do Brusque foi lá, bateu palma para esse presidente aí. Vamos aprovar a SAF, tá lá. Cadê o Conselho do Brusque que não convoca uma reunião urgente para decidir isso aí? O Conselho do Brusque agora ficou parado? O Conselho que aclamou? Eu sei que teve 2 que já pediram para ir embora. Já foram lá assinar o carta. Cadê o Conselho do Brusque nesse momento? Tem que chegar e cobrar. O que está acontecendo aqui? Por que a SAF não foi transferida? Por que não aconteceu a assinatura? Por que na Federação Catarinense de Futebol não foi ver a transferência para a SAF? Por que na CBF ainda não aparece como Brusque e SAF? Não aparece. O que está acontecendo? Nós todos temos que saber o que está acontecendo. Para o time não treinar porque um jogador não recebeu? Não temos direito de saber, presidente do clube, presidente Danilo. O senhor ainda é o dono da SAF, está lá no CNPJ, o senhor é o dono da SAF ainda. Tem que responder sobre isso. Queremos resposta? Nós temos informações checadas e rechecadas de que o relacionamento SAF e clube não está bom. Checadas e rechecadas. Nós precisamos de satisfação. O que está acontecendo? Por que essa SAF não foi transferida definitivamente? O que está pegando? Tem alguma coisa a ver com alguma coisa de valor? Não sei. O que está acontecendo? Precisamos saber, né? Precisamos saber. Agora o Brusque não treinou hoje, é capaz de não treinar amanhã. Bem, eu agradeço, né, a oportunidade de transmitir novamente essas colocações que você fez, Rodrigo, na semana passada, e liguei para o Dirley, que é o diretor da rádio, para que me desse um espaço novamente, e sempre tive esse espaço aqui, democraticamente, para poder fazer essas devidas explicações. Sim. Eu acho que elas são de fundamentais importância, porque você colocou muito pejorativamente, você colocou de uma maneira assim, que passa uma preocupação para as pessoas, e não é de uma maneira correta. Eu acho que foi uma coisa muito louca. Por exemplo, você falou do Conselho. O Conselho Deliberativo do Brusque são pessoas que se dedicaram em colocar o nome para ser conselheiro do Brusque, e essas pessoas têm nos ajudado nas grandes decisões e difíceis decisões. São esses conselheiros que sempre nos deram a mão e que nos ajudaram, às vezes votando contra e às vezes a favor. Eles são totalmente liberais, e esse conselho, ele é constituído por profissionais liberais, é constituído por empresários e pessoas de bom senso, pessoas de credibilidade principalmente, que fazem parte do conselho. Então não posso admitir que você aqui na rádio, de onde é que está esse conselho, que fora para bater palma para esse presidente. Eu não posso admitir que possa falar mal desse conselho, porque se o Brusque existe, se o Brusque está onde está, falando em termos de futebol, graças a esse conselho, que quando fazíamos rifa, fazíamos bingo, fazíamos reuniões para arrecadar dinheiro nos tempos áureos, difíceis de fazer o Brusque, que ninguém lembra mais, eles sempre estiveram juntos. Então, eu, em respeito ao meu conselho deliberativo, que são pessoas extremamente conscientes, pessoas de credibilidade, e que durante essa questão da SAF, eles foram em 2 ou 3 reuniões, foi muito bem explanado pela nossa parte jurídica, a parte comercial, a parte da diretoria, tudo, e eles aprovaram porque eles acharam que era um bom negócio pela situação que o Brusque se encontrava e que todos nós já soubemos, ponto. Então estou aqui em defesa do meu Conselho Deliberativo, que eu tenho o maior orgulho e tenho o maior respeito para essas pessoas que compõem. Segundo, você falou que já tem 2 que estão correndo. Falou pejorativamente, estão correndo, tem 2. Não, eu tenho 2. Os 2, inclusive, entregar a carta de saída do conselho. Então tá, criando um momento que as pessoas falam, mas está de sair, deve ter algum rolo, alguma coisa. E não tem nada disso. Você tem que me dizer o nome dos 2, e essa carta não existe, então você vai dizer o nome dos 2, quem são, e se eles saírem, eles têm que chegar para você e perguntar por que vocês saíram. Eles têm que contar e você vir para a rádio e falar. Simples assim. Sem problema. O meu jogo sempre foi aberto. Sem problema. Ponto. Agora, outra situação, Rodrigo, com todo o respeito que eu tenho por ti, tu é um baita de um jornalista, tu sabes disso, né? Não só aqui em Brusque, Santa Catarina, tu é um cara reconhecido. Agora, o seguinte, depois tu bater palma para esse presidente. Esse presidente chama-se Danilo Resini, tem 71 anos, nascido em Brusque, tenho esposa, tenho uma família maravilhosa, tenho 3 filhos, 4 netos, tô 15 anos no Brusque dando sangue pelo clube, que quem tem bom senso e sabe o que nós fizemos lá dentro. Fui 3 vezes vereador.
2 vezes presidente da Câmara, vice-presidente vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol, presidente da Sociedade Beneficente de Brusque, diretor do CDL há muitos anos atrás, vice-presidente da APAI, e um empresário que luta ao dia a dia com todas as dificuldades, com qualquer empresário honesto, para poder manter a sua família e pagar suas contas. Esse é o presidente do Brusque. Então, eu não admito que você chegue aqui abertamente, a belo prazer, colocar o meu nome dessa maneira, colocar o meu nome na sarjeta, na vala comum. Eu não admito isso. Se tiver algum problema de má administração, não tem problema, de má gestão, disso, não tem problema, discutimos de mano sem problema nenhum, porque quem não erra, né? Então eu fiquei muito chateado, viu, Rodrigo? Fiz questão de vir aqui hoje para esclarecer isso aqui, porque ficou uma coisa muito chula, sabe? Ficou muito chula assim. E não é por aí o caminho. E quem convoca o Conselho Deliberativo é o presidente do Conselho ou o presidente executivo do clube, que sou eu. Sim. Não vai ser você pela rádio que vai convidar e chamar. Então é o seguinte, se tem dúvida, e eu não sei por que tu levantou a questão, onde é que está esse conselho? Tem que se reunir. Porque parece. Não você está fazendo terra arrasada. Me desculpe. Terra arrasada você está fazendo. Se tiver qualquer problema, chega pra gente, põe na rádio, não tem problema nenhum. Assim, só gosto de transparência. Outra coisa, só para encerrar. Ô, Rodrigo, desculpa, só para encerrar. O time está aí. O time está disputando a competição com todas as dificuldades que ninguém acreditava. Está fazendo uma bela de uma campanha com dificuldade, né? Mas está ali, ó, em segundo lugar. Disputou até ontem a Copa do Brasil, que é poucos em Santa Catarina que fazem isso. Infelizmente caiu fora. Um clube que tem uma história vibrante, uma história apaixonante nesses últimos anos do Brusque. Vocês sabem disso, eu não preciso repetir novamente. Mas me parece que está tudo errado. Que eu sou o pior presidente, está cheio de esquema por baixo. Eu não posso admitir isso aí. Então eu vim aqui hoje, Rodrigo, com todo o respeito que eu tenho a você, fazer esses esclarecimentos que se faziam necessários. Tudo bem, a crítica era porque é o seguinte, você sabia que o Brusque não entrou em greve naquele dia porque não pagou um jogador? Sabia. E não pagou um jogador, Sabia. E aí chama a SAF, que aí é uma questão que não é crítica para você, mas a própria SAF, porque a SAF ela não se comunica com ninguém. A SAF, para ter uma ideia, não atualiza o site desde a primeira rodada da Série C, tem várias coisas. Eu falei assim, a gente não pagou o Poleira por causa de pendências anteriores. Mas por que pendência anterior? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é, mas não tem nada a ver com a outra, mas a crítica se ele tem salário em dia. Mas a crítica é, no caso de um jogador, então por que não estou pagando esse jogador? Eu acho que o associativo tem que chegar e tem que cobrar sim. O que está acontecendo aqui? Mas nós cobramos. Tem que cobrar. O que está acontecendo aqui? A mesma situação do Rodolfo Potiguar também. A mesma situação do Rodolfo Potiguar. Porque o Rodolfo Potiguar sai numa situação, porque o Rodolfo Potiguar, sabe, tem uma ligação tão grande com a cidade, né? Tão querido. Falei pra ele, gosto muito, vai todo mundo gosta. É um ídolo. Ele tem amigos, ele tem amigos. Eu não quero entrar em alguns pormenores até. Tu sabe o que eu vou falar? Só que a SAF resolveu da maneira deles, já não temos gerência nenhuma. A SAF resolveu, nenhuma, só que deixou uma herança, porque ele teve que quebrar o contrato na justiça. E segundo o advogado do Rodolfo Potiguar, e essa pergunta que eu quero te fazer, Danilo, segundo o advogado do Rodolfo Potiguar, porque isso pode acabar dentro de um fardo gigante para a SAF. Porque o advogado do Rodolfo Potiguar disse o seguinte, olha, a resposta é simples, o Rodolfo Potiguar não assinou porque não foi pago. É o que está dizendo o doutor Felipe Rindo, tá? Advogado do Potiguar. Não foi pago o 13º salário de 20, 21, 22, 23, 24. Férias de 19, 20, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 23, 24. Não foram pagos 50 meses de depósito do FGTS, 6 meses de imagem, 6 meses de auxílio moradia e 4 meses de salário do Potiguar. O meu medo disso aí é o seguinte, isso pode acabar se transformando. Quase todo o time de 2023 entrou com ação na justiça contra o Brusque. Quase todo o time. Até o Luizinho Lopes entrou com ação. Gemerson, George, tudo bem. Thiago Henrique. Só que o meu medo é que isso se torne um fardo que no fim das contas pode até inviabilizar a SAF. Eu concordo com o que estás colocando, Rodrigo, até o doutor Luiz Fernando, vou fazer a minha última fala para ele poder colocar a situação. Entendeu minha preocupação? Isso pode acabar inviabilizando a SAF. Ele vai fazer a colocação sobre o atraso ou a demora de fundamentar a SAF, de concluir.
ele vai fazer com bastante tranquilidade, profissionalismo e conhecimento de causa, e também ele pode falar sobre até essa questão, mas eu quero me adiantar isso aí rapidinho. Quantos anos o Rodolfo estava conosco? Ele está desde segundo semestre de 2019. E por que ele renovou todos os anos com o Brusque e está 5 anos no Brusque e nunca apareceu esse problema? Também gostaria de saber. Entendeu? É fácil de saber. Enquanto estava com a gente, nós temos uma maneira de fazer, nós temos uma maneira mais pela paixão, pelo amor ao clube. A SAF, e eles são corretos no sentido de agir, eles trabalham como uma empresa. Eu acho que 2 mais 2 é 4 e acabou. Cada um tem uma maneira. Eu só quero colocar que essas questões com o Brusque nunca houve, graças a Deus. Nós sempre conseguimos resolver no diálogo, na amizade, no relacionamento extremamente positivo e bom. Isso resolvia. Agora que está aparecendo essas coisas. E é preocupante, concordo com você. Extremamente preocupante. Eu até consultei pessoas da área e falei assim, isso pode criar uma bola de neve muito grande, pode acabar criando problema. Enfim. Bom, o doutor Luiz Fernando está por aqui pra gente conversar sobre isso. Vamos pro intervalo? Ou pro intervalo, que eu tenho que chamar o intervalo. 6h19, já voltamos aqui na Rádio Cidade. Volta aqui na cidade. Ô, Nicolás, boa noite, Nicolás. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo certo? Desculpa o atraso aí. Não tem problema. O trânsito aí, quando começa a fechar o tempo, o trânsito é um negócio complicado. Doutor Luiz Fernando está com a gente aqui, presente aqui. Obrigado, doutor Luiz Fernando, mais uma vez. Estou agradecendo. Só vou dar um teste aí. Só, professor. Boa noite, funcionando agora? Perfeito. Tá tudo certo, amigos aqui, a audiência. Doutor Luiz Fernando, vou fazer agora a pergunta do lado jurídico, né? O processo de transferência da SAF está concluído, porque a gente vê que ainda não aparece, por exemplo, o proprietário na CNPJ. O que está faltando para essa transferência? Se essa transferência já se concretizou, o que se dá para dizer sobre isso, doutor? Não está concluído. Existe como você bem falou, a palavra processo sugere é como na missa, né? Uhum. Tem os cânones, né? As etapas para serem seguidas. E a transferência do controle de uma SAF, ou da transformação em SAF, transferência do controle de uma SAF não é algo simples de ser feito. Isso é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender. O próprio contrato, ele previa esse passo a passo que tinha que ocorrer, que consiste basicamente em, primeiro, tramitar um processo na junta comercial para transformar a limitada que foi criada em SAF, transferir o controle da SAF para os compradores. E depois desse processo ainda corre um processo no âmbito das federações, Federação Catarinense, CBF, para homologar essa transferência, para reconhecer dentro do sistema federativo a troca da entidade, ou a transferência das licenças, dos ativos do futebol para a nova entidade que é a SAF. O caso do Brusque aqui não foi o único em Santa Catarina. E antes de esclarecer isso, eu só quero pontuar aqui que eu sou jurídico da associação e que esse processo ele é conduzido pelo jurídico dos compradores, né? O comprador é que, claro, nós participamos... Não é bipartite? Nós participamos subsidiando com as informações, cumprindo com aquilo que o contrato nos exige, né? Então, analisando os documentos antes da assinatura dos mandatários da associação. Mas quem conduz o processo mesmo, quem preenche os formulários da entrada na junta, tem a responsabilidade de acelerar esse processo, é a gestão da compradora, até porque é o interesse maior dela, ela que tem que ter interesse em efetivar. É mais ou menos como quando você compra um imóvel, uma casa, você assina um contrato de compra e venda e depois você tem que fazer a escritura. Uhum. O interesse maior... claro, nesse caso aqui é um pouco diferente porque todos têm interesse, mas o interesse maior é de quem compra. Quem compra quer a escritura, quer o documento no seu nome. Com a SAF não é diferente. Esse processo voltou aqui no caso do Brusque 3 vezes da junta comercial. 3 vezes, tá? Com interpretações, até porque esse tipo de processo também é uma coisa nova na junta comercial. Uma coisa é eu levar a sociedade limitada, o contrato social do comércio, aquele que o contador leva todo dia, ou da indústria, para a junta comercial. A junta comercial já está acostumada a lidar com o registro desse tipo de documento. Na SAFs é um pouco diferente, é uma nova regulamentação, são novas normas. A junta comercial de Santa Catarina tem uma instrução normativa que regulamenta isso. Então, todos os clubes que passaram por esse processo em Santa Catarina passaram por essa mesma dificuldade. O Hercílio Luz passou por essa mesma dificuldade. Eu participei de um outro processo de SAF aqui também, que demorou 90 dias até esse processo todo de homologação, onde nem existia um comprador, era só a simples conversão da entidade. Então, me parece também que isso está um pouco dentro da normalidade do que tem acontecido, né? É óbvio que nós gostaríamos que já fosse mais rápido, que esse processo já tivesse finalizado, mas é o que é, e eu acredito aí que mais 1 ou 2 semanas esse processo deve estar finalizado na junta comercial. Esses intercorrentes são partes burocráticas só, não é nenhum tipo de desentendimento contratual. Absolutamente, é claro que cada vez que volta e se sobe um novo documento na plataforma, principalmente nós como jurídico da associação, nos compete ler novamente todos os contratos
é um contrato societário, não é uma coisa, não é um contrato não é uma coisa simples, né? Nós temos que ler tudo, ver se nada foi alterado, enfim, é o nosso papel esse, e isso obviamente leva tempo. Então, cada vez que o contrato leva, aí vai 5 dias, uma semana até você analisar os documentos de novo e dar entrada nesse processo de novo. Um dos principais problemas que até a gente cobrou do Miguel Socorro, ele deu 2 entrevistas, ele deu uma quando ele chegou junto com o Danilo e deu uma outra sozinho, né? Foi essa questão da premiação, da famosa premiação do acesso lá, que foi, enfim, a premiação e a resposta do Miguel em cima disso foi uma resposta que deixou todo mundo insatisfeito. Eu tô falando porque os jogadores e também porque ele falou, não estava contabilizado, isso vai para a lei da SAF, vão pagar em vezes, e depois disso o que se viu foi um derrame de ações contra Brusque Clube, Brusque Limitada na justiça. Qual é a tua interpretação sobre isso, enfim, sobre os efeitos disso? Porque até eu conversei com alguns colegas de direito, né, que entendem isso pode criar uma bola de neve, um problema muito grande para a SAF no futuro. SAF Clube. Qual é a interpretação sobre isso, sobre a premiação? Essa premiação foi realmente acordada, que ela deveria ter sido paga no ato da formação da SAF? A SAF diz que, como não estava contabilizado na dívida, a gente não vai ter que jogar na lei da SAF. Esse negócio da premiação que eu vejo que talvez é o principal problema que envolve esses casos dos jogadores, porque tem muitos jogadores que até anexaram cópia de WhatsApp dessa premiação. O que dá para fazer para resolver isso? Rodrigo, eu vou te responder essa questão objetivamente, mas eu também vou tentar responder de uma maneira que já responda outras dúvidas sobre o contrato, tá? O contrato é um contrato extremamente complexo. De novo, a gente não está falando da venda de um terreno, né, que muitas vezes também é uma operação complexa. A gente está falando de um clube de futebol, um clube vitorioso, um clube que tem história, um clube que tinha dívidas. Então, o contrato ele passa por diversos aspectos e por isso às vezes, se você perguntar para 4 pessoas diferentes que leram o contrato, é possível que essas pessoas te tragam informações diferentes. Não deveria ser assim no mundo ideal, mas é natural numa situação como essa, ok? O contrato ele foi construído sobre uma lógica. Da parte do Brusque Associação, um dos principais pilares do contrato é pagamento da dívida. Ok? Ninguém era dono do clube, ninguém rentabilizou a operação de venda do clube, porque não era dono, não tem como, né? É diferente de eu vender uma empresa privada. Essas dívidas, elas foram divididas em 2 blocos, aquelas que eram vencíveis a curto prazo, que precisavam ser pagas agora a curto prazo, e outras dívidas que exigiam aí preparação de documentos, enfim, né, que estão no que se chama no contrato de bloco 2. Então, no bloco 1, essas dívidas foram, ao que nos consta, em grande parte pagas, né? Porque como é que a gente fica sabendo disso? A gente fica sabendo porque eles nos concedem parte das informações e porque às vezes também vem uma outra cobrança. Chega até vocês. Eu preciso receber, enfim. O processo ocorre dessa maneira. E uma parte da remuneração dos atletas, remuneração corrente, se eu não me engano, salários era bloco 1, e essa parte das premiações, se não me engano, era bloco 2. Ou seja, que o clube ia aí preparar documentos para respaldar, até porque na compreensão dos compradores, os compradores precisavam ter um documento dizendo, olha, os atletas receberam e deram quitação desses títulos. E o que a gente percebeu pelos contatos dos atletas, advogados, muitos, que o mercado é um mundo pequeno, então muitos entraram em contato com a gente também, empresários, com o pessoal que tocava futebol antes, o André, o Carlão, o Danilo, nos questionando, mas eles querem que a gente assine um documento. A gente dizia, pronto, tu tem que assinar um documento, é como se fosse um recibo, isso não vai representar termo de quitação. Até porque na legislação trabalhista, qualquer coisa que tu assine, né? Isso todo mundo que já foi empregado e que frequentou um sindicato sabe disso, né? Você não vai ter renúncia de direitos. A legislação trabalhista não permite isso. Então, irrenunciável. Houve aí pelo que a gente acompanhou, porque não era nossa obrigação efetuar nem elaboração de documento e nem pagamento, e nem o contrato exigia que os compradores fizessem isso. Houve um desacerto com alguns atletas nessa situação e foi isso que gerou essas situações. Tá, então, o Brusque Clube e Brusque SAF vão acabar respondendo essas ações, vão ter que se defender nessas ações. Vamos lá, existe uma responsabilidade legal, que é aquilo que está previsto na lei, onde quem tomou o serviço, então tanto a associação quanto eventualmente se já está caracterizada uma sucessão, né? Isso é uma discussão jurídica por parte da nova entidade, que ainda não, como você bem colocou, não se consolidou ainda a transferência, então nós entendemos que ainda não houve a sucessão formal, né? Estão respondendo na justiça, inclusive nas ações, em grande parte das ações os dois foram arrolados como partes, na minha visão pessoal, de maneira errônea em relação à nova entidade, a Brusque Limitada, que ainda não é a SAF,
porque ela não está registrada na federação, porque ela ainda não detém os direitos formalmente, embora contratualmente a Brusque Associação tenha assumido o direito, a obrigação de transferir a ela esses direitos e essas obrigações. E um dos pontos do contrato, é claro que aí eu estou protegido por cláusulas de confidencialidade, não posso contar todos os detalhes do contrato, mas um dos pilares do contrato é pagamento da dívida. Então, os compradores assumiram a obrigação perante a associação de quitar essas dívidas. É o que dá para nós, como associação, uma certa tranquilidade na condução dessas situações, porque a gente acredita fortemente que essas dívidas vão ter que ser honradas. Mas tecnicamente, a premiação do acesso, ela cai nesse bloco 2 depois. Eu tô querendo ser, porque assim, vários jogadores até reclamaram do negócio da premiação, né? Que a premiação não, foi pelo menos é o que eles disseram, prometido que a premiação iria ser paga, que a SAF ia pagar a premiação e pronto, e tudo segue. Só que a premiação, vou voltar ao ponto, o Socorro disse que vai ser colocado na SAF, vai ser pego parcelado. A questão que eu tô vendo dessas ações todas é a questão da premiação que tá pegando, porque tem jogadores de 23 que nem tem mais aqui no Brusque, há muito tempo que entraram em equação por causa disso. A questão da premiação de 23. Objetivamente, qual é a tua pergunta? A premiação assim, se vai ser pago parcelado ou se não vai ser? Exatamente. Se vai ser pago parcelado ou se vai ser pago para os jogadores, porque quando ele falou jogar a lei da SAF, nós vamos jogar a lei da SAF, a gente tá falando em parcelamento de anos. O contrato transfere essa responsabilidade à compradora, por contrato. É claro que o atleta não tem nada a ver com isso, né? Falando em português bem claro, o atleta vai cobrar de quem ele, enfim, com quem ele, mas por contrato, a compradora, e portanto a SAF, tem que dar um tratamento para essa dívida. Que esse tratamento vai ser pago, vai ser negociação, vai ser parcelamento. Esse é um lado da mesa que a gente não controla. Quando você vende alguma coisa, é como quando você vende um terreno com uma casa em cima. Pode ser que um dia essa pessoa queira demolir essa casa para construir um prédio. Pô, mas eu tenho amor por esse terreno, a minha família morou ali. Chega um momento que a gente não controla esse tipo de situação. Então é importante que se deixe muito claro isso, que a obrigação contratual é que ela assuma a responsabilidade. Agora, se ela vai pagar, se ela vai pedir um desconto, ou se ela vai tentar parcelar isso com os jogadores, isso é uma coisa que a gente realmente não controla, e o contrato não prevê que o pagamento tenha que ser à vista, prevê que tenha que haver o pagamento. Tem que ter o pagamento. Uma questão, boa noite a todos, né? Eu tinha uma outra pergunta, mas agora o doutor tocou num ponto aqui que até me lembrou de uma situação, da casa ser derrubada, e me lembrou um negócio que foi falado, por exemplo, a gente sabe que o contrato é regido por confidencialidade, mas algumas cláusulas elas foram faladas a público. Uma delas era manter o clube na cidade, manter o clube com as cores e esse tipo de coisa. Sim. Isso tá no contrato, não vai ser mexido. Até porque a própria lei da SAF, ela já contém. O que nós fizemos no contrato foi fortalecer os dispositivos que já estão na lei da SAF. A lei da SAF ela foi construída de maneira a dificultar esse tipo de transmutação, ou seja, de você comprar um clube de futebol e desconfigurar ele. Entendi. E ainda aí voltando num ponto que o Danilo trouxe lá no começo do programa, sobre a questão dos sócios, né? O Brusque ele continua detendo 10% das ações, digamos assim, 10% do clube. A associação tem 10% da SAF. Isso. E aí tem toda a parte dos conselhos, né? E aí, o contrato, apesar dele ser confidencial, mas eu acho que os conselheiros eles têm acesso a esse contrato, para participar, inclusive, dessa parte de cobrança dos tópicos que estão lá no contrato. A minha pergunta, assim, a gente sabe que o conselho ele foi formado já no passado, tem bastante pessoas, a gente recebeu a lista dos conselheiros, tem muita gente que já não está mais tão ativa dentro do clube. Vocês pensam em, de repente, renovar esse quadro de conselheiros para entrar um pessoal novo, dar uma oxigenação nisso, para continuar apoiando, para continuar participando e continuar fazendo, né, observando esses detalhes do contrato, porque agora o Brusque, ele continua na cidade, ele continua sendo nosso time. Acho que a torcida, ela ficou um pouco, com todo o acontecimento, que ele foi um pouco burocrático, a torcida ficou um pouco assustada, vamos dizer assim. Então, eu acho que talvez isso seja uma forma de voltar a trazer aquele apelo popular da torcida para dentro do clube novamente. Existe algum pensamento nesse sentido? Na verdade, o conselho, para você montar um conselho, toda associação, qualquer clube tem dificuldades. Porque as pessoas, principalmente na época de hoje, né? Estou falando em termos gerais. As pessoas não querem ter mais responsabilidade com a associação, com o clube, né? Ninguém quer cuidar do seu trabalho, da sua família e pagar as contas e deu. Então sempre foi difícil conseguir conselheiros. Mas graças a Deus, nós, pelo trabalho sempre efetivado, junto com todos os conselheiros, pedindo. E geralmente os conselheiros, queira ou não queira, são amigos da gente. Não tem como tu botar um conselheiro que não gosta de ti ou que não fala contigo, como é que eu vou trazer o cara? Mas sempre teve aberto a buscar conselheiros. Tanto é verdade que você colocou, tem vários conselheiros que já entraram, outros que já saíram, outros que voltaram, outros que não querem mais, entendeu? Então,
Claro que agora vamos ter, no final do ano tem a eleição da executiva do clube, e depois do outro ano tem eu não sei se é junto ao conselho e à executiva, eu não sei, não posso precisar agora. Se não mudou, é junto. É junto, eu acho que é. Aí vai ter uma provavelmente vai ter uma renovação, sem problema nenhum. O importante é ter pessoas interessadas, que tenham credibilidade para estar junto com a gente, para poder fazer o clube, a associação hoje bem maior, né? Então é isso que a gente quer. Então por isso que quando o Rodrigo hoje falou da questão dos conselheiros, onde é que estão, eu vim aqui para isso, para esclarecer, porque são pessoas extremamente importantes no processo. Claro que daqui a pouco pode errar também numa decisão, isso faz parte do jogo, mas sempre foi feito com muita clareza, muita transparência, né? E a gente sempre procurou. Então assim, da maneira que foi colocada, que a gente achou que foi muito, né, muito assim, uma maneira bem. E dizer assim, o Rodrigo, que o presidente está há 15 anos no clube. Você sabe, o Brusque era um time que estava no ostracismo do futebol catarinense, no ostracismo. Vocês sabem disso. Ele era uma vez na Série A, Série B, Série A, Série A. E nós pegamos com muitas dificuldades, onde tivemos que exatamente esses conselheiros nos ajudaram muito, e a gente foi durante esses 15 anos. Hoje o Brusque é uma equipe consolidada, vocês sabem, eu sempre falo isso, mas já está todo mundo sabendo, não há mais necessidade de... Mas eu fico triste porque a vez já passa que o presidente já não presta mais, a diretoria não presta e agora vão baixar no conselho. Porra, então ninguém vale nada. Até é desse ponto que eu quis colocar, entende? Sim, mas a pergunta eu fiz até porque, assim, eu sei que, como o senhor falou, é desgastante. Vocês mesmo, eu conheço o André, a gente fala com ele mesmo falou que ele também estava se sentindo desgastado. Muito. Então, o intuito é, por exemplo, tem pessoas agora que tem uma cabeça mais jovem, tá, né, e querem entrar no conselho, eles tá livre, como é que faz? O cara quer virar conselheiro, qual que é a função, o que ele precisa fazer para entrar no conselho? É o que eu falo, porque o Brusque sempre foi, como é que pode ser, estruturado, vamos falar, meio estruturado, porque nós sempre fomos um clube pequeno, um clube que nós fazíamos aquilo por vontade própria, né? Era um grupo de amigos fazendo o Brusque, então nunca tentamos fazer uma profissionalização como tem que ser. Fomos levando o Brusque, não sei como é que chegamos onde chegamos da maneira que fizemos. E é verdade, né? Nós não temos uma equipe de trabalho dentro do Brusque de 12, 15, 20, 30, 40 pessoas. Nós temos nosso departamento jurídico, mas ele tem uma verba mensal para fazer o trabalho do departamento jurídico, do escritório, para fazer um trabalho para o Brusque. Mas ele tem o escritório dele muito bem montado em Blumenau, tem em Florianópolis, tem na Europa. Então ele presta um serviço ao Brusque. Nós não temos condições de ter um advogado 24 horas para o clube, defendendo o clube, ou trazendo situações boas para o clube. Departamento médico. O nosso departamento médico não dá para criticar o médico, não dá para criticar ninguém. O nosso departamento médico tem um quartinho lá que não tem praticamente nada, e o médico vai 1 ou 2 vezes por semana dar uma voltinha lá no clube. Foi trocado. É culpa do médico? Não é. É a estrutura nossa que não tem como pagar o médico 24 horas, ou 30, ou um mês por mês, como tem hoje. Né? Isso é profissionalismo. Então o nosso departamento jurídico, departamento médico, departamento financeiro, departamento administrativo, de futebol, o André sempre teve as coisas dele para fazer, como tem o Carlos também, entendeu? Eu também, como presidente, mas eu tenho a minha empresa. Então assim, estava na hora mesmo. E hoje, para um clube ser grande e crescer mais do que nós estamos aí, e ter uma estrutura, tem que realmente fazer uma SAF como foi feita, trazer pessoas que vêm com bons olhos e bom profissionalismo para fazer que o Brusque cresça ainda mais do que já cresceu nos últimos anos. É isso que a gente quer agora. Sempre vai ter problema para ser resolvido, é como o doutor colocou, não é a venda de um carro ou de uma casa, gente, são muitas coisas. É que nem tu pegar um balaio de caranguejo, para deixar uma coisa bem clara, tu puxa o caranguejo e vê um monte de coisa agarrada, porque é um clube, tem contas para pagar, tem contas pagas, tem contas para receber, tem contratos vencendo, tem contratos a vencer, tem negócio de jogador que foi embora, está entrando na justiça, tem uma série de fatores. Mas tudo isso aos poucos vai se tentando equacionar. Mas sim. Tá tudo certo? Não tá. Mas eu tenho certeza que vai ficar. Por isso que eu tenho assim, uma tranquilidade de vir aqui, e qualquer problema que tiver no Brusque, qualquer desconfiança, por favor, chame, viemos aqui, vamos esclarecer, sem problema nenhum. Vou chamar o nosso último intervalo. É isso que eu quero e que nós queremos, para não deixar dúvidas no ar. Eu vou chamar o nosso último intervalo, depois a gente volta para concluir aqui o programa. 6h43, já voltamos. Voltamos com o programa Batendo Papo, Batendo Bola. 10:07, de volta aqui na cidade, hoje recebendo o Dr. Luiz Fernando e o presidente do Brusque, o Danilo Resini. Presidente, uma pergunta que chega aqui, uma pergunta que chega aqui, eu acho bem interessante,
Outra polêmica que surgiu é sobre porque a gente até recebeu informação que tem jogador que não recebeu a cota da Copa do Brasil. Como é que ficou a questão dos depósitos das cotas da Copa do Brasil? Se cai na conta do clube, vocês passam para a SAF das cotas das 3 fases da Copa do Brasil. Como é que ficou isso? Eu posso até falar, depois eu passo para o doutor Luiz Fernando, porque, bom, as cotas da Copa do Brasil, elas caem para o Brusque Futebol Clube. Sim. Porque é o clube que está, digamos, a SAF não está ainda... Exato, como ela é inexistente na CBF e na federação, obviamente esse dinheiro vem para a conta do Brusque. E obviamente que o Brusque tem a responsabilidade de transferir para a SAF, porque esse dinheiro é deles, ponto. Só que existem os acertos para serem feitos da parte da SAF com o Brusque. Então a gente, por intermédio do nosso departamento jurídico, fazia a negociação no sentido de vamos descontar o que vocês nos devem e repassamos o saldo. Então essa é a grande questão. Mas posso te dizer assim, o doutor depois finaliza, foi pago 3 cotas das 3 fases. Das 3 fases, e todas as 3 cotas das 3 fases foram pagas para a SAF. E vocês fizeram... Com os devidos descontos. E tudo documentado. O que seriam esses descontos? Eu vou passar para o doutor Luiz Fernando. E também os repasses da Série C também, que seguiram. Da Série C, da Série C também, exatamente. Mas vocês fizeram tudo para eles, vocês efetuaram descontos. É o direito deles, só que houve os descontos, na qual tinha alguns que eles não concordavam. Então entra aquela questão jurídica de conversas, de diálogo. De buscar outra situação. Que a gente soube é que a SAF não gostou, que teve alguns descontos no valor das cotas, que eles não... Tu sabias disso. E nós estamos falando aqui, Rodrigo, não tem nada... Não, sim. Não tem nada para esconder. Absolutamente. Porque tem essa questão das cotas, depois não gosto. O que tem esses pode colocar da melhor forma possível que ele tem. Basicamente são descontos de 2 naturezas. A primeira são penhoras que, enfim, a associação continua tendo ações contra ela, trabalhistas, que vocês mencionaram bem aqui, e fiscais também, tributárias, que vão correndo, né? A responsabilidade pela gestão dessas dívidas agora passou a ser da compradora, e à medida em que ela muitas vezes vai tentando gerir, alongar essa dívida, obviamente que vão acontecendo constrições, ou seja, penhoras, bloqueios nas contas da associação. Então, quando entraram esses pagamentos, em algumas situações, houveram já automaticamente alguns bloqueios de valores. Então, essa é a primeira natureza. E a segunda é que existem algumas despesas correntes que estão vinculadas à associação. Ou seja, sei lá, a associação tem um empréstimo bancário no banco X, você não tem como transferir o empréstimo, o banco não faz isso, né, para a compradora. Então a compradora ficou responsável de pagar esses empréstimos. Como ela acabou não fazendo o pagamento de uma ou outra parcela, ao momento de fazer que esses valores caem na conta, essas parcelas são descontadas antes de transferir o valor. E o restante já foi repassado. Todos os repasses foram acompanhados por comunicações formais à compradora e à SAF automaticamente, justamente para formalizar isso. Olha, tá aqui, entrou essa receita, isso está sendo descontado esses valores por conta dessa situação, mas assim como também vocês têm às vezes uma demora na comunicação, às vezes uma não comunicação, isso se reflete em todas as esferas, inclusive nessa relação, e isso não é segredo para ninguém. A minha última pergunta que surgiu de um ouvinte que eu acho interessante, eu acho assim, eu acho que é pertinente a gente deixar isso respondido, porque eu acho que vai surgir essa dúvida de muito torcedor. Doutor Luiz Fernando, uma vez que essa transferência, ela não está, digamos assim, 100% sacramentada, ou seja, a porta não está fechada com cadeado, existe risco de isso acabar se revertendo e a compradora acabar pulando fora? Esse é um risco que existe em todo contrato. Tá. Vou de novo traçar um paralelo com outras coisas que talvez sejam mais fáceis para o ouvinte entender, e depois a gente voltar aqui para o contrato do Brusque. Na compra de uma casa, enquanto você não faz a escritura, enquanto os impostos não estão pagos, enquanto o condomínio do apartamento não está quitado, a taxa de luz, ou seja lá o que for que acompanha o imóvel, sempre existe um risco de uma rescisão. E esse contrato, ele tem um calendário contratual, ou seja, não foi uma venda de pular por cima do balcão, olha, eu boto o dinheiro aqui em cima da mesa, você pula para o outro lado. Existem datas e diferentes responsabilidades ao longo do tempo, dentre elas a construção do CT, por exemplo, que é uma coisa que não acontece do dia para a noite, ou a potencial construção de um estádio no futuro, que é uma coisa que não acontece do dia para a noite. Então, enquanto não só a questão da transferência, na verdade é um menor desses fatores, porque mesmo após a transferência, se houver um descumprimento contratual grave, ou seja, se for uma obrigação fundamental do contrato, ou seja, não é um pequeno descumprimento, tem que ser um descumprimento grave. Isso é algo que pode acontecer. Agora, é fácil fazer uma rescisão de uma empresa, de uma operação de venda de uma empresa? Não é fácil, e muito menos de um clube de futebol, porque os atletas vão estar registrados lá por uma série de situações, mas essa, em última instância, em último caso, se houver um conflito grande entre associação e SAF e compradora,
é o mecanismo final para desfazimento do contrato. O contrato ele tem as cláusulas, e se uma cláusula não for cumprida, ele pode ser cancelado por ambas as partes, certo? Isso não depende nem do clausulado do contrato, é um princípio de direito civil no Brasil. O Código Civil prevê que um contrato não cumprido por uma das partes, ou seja, se tu me deve, eu não te pago, ok? Certo. Se tu me deve, eu não te pago. Isso chama exceção de contrato não cumprido, e todo contrato, absolutamente todo contrato, os advogados que nos ouvem aí vão poder atestar isso, é passível de rescisão. Se o contrato não for cumprido, o contrato vai ser Então, se eles rescindido. não pagarem essas questões de pagamentos, de premiação, tudo isso pode ser uma quebra de contrato. Sim, mas eles têm um prazo e uma forma para tratar essas questões, que, de novo, é uma construção aí do contrato, de algumas questões que eram prioritárias, outras menos prioritárias, umas que inviabilizavam o clube no dia 1 foram tratadas de uma maneira e outras de outra maneira, e aí, claro, aí é uma construção dos detalhes do contrato que, de novo, não posso abrir aqui. 6h57, eu tô no limite do horário. Só me permite uma, não sei Claro, pro Danilo ou pro doutor Luiz, a questão do balanço financeiro, que era para ter sido divulgado Dia 30 de abril. E não foi divulgado até agora, a gente está chegando já praticamente um mês após esse prazo. E corre alguns riscos depois, caso não... que é o balanço financeiro que tem que ser divulgado até dia 30 de abril. Da associação? Do clube, é 24, né? É do clube ainda, né? O balanço da associação, isso também não é segredo para ninguém, o clube sempre divulgou esses balanços com dificuldade, porque sempre teve uma série de dificuldades de condução da contabilidade. A contabilidade, embora nós tenhamos um serviço de excelência para aquilo que nós pagamos, que é nada, né? Sempre foi um trabalho benemérito também. Também nós tivemos dificuldades. Nós acabamos de fechar um balanço que era necessário para essa operação. Então, houve um balanço e houve uma auditoria do balanço, porque sem esses documentos, o processo da SAF nem avança. Quando você protocola os documentos na junta e depois na Federação Catarinense e, em consequência, na CBF, o balanço e a auditoria do balanço tem que acompanhar esse processo. Então, foi feito um balanço com fechamento na data de corte do contrato, ou seja, dia 30 de janeiro, de novo, que minha cabeça já não comporta todas as informações. Então, até essa data tá fechada a contabilidade. O que precisa ser feito agora é o fechamento até a data final do... Até 31 de dezembro, porque isso tem que ser publicado no site da federação, e tem a Lei Geral do Esporte, tem intercorrências, tem problemas se não for publicado. Isso. Gente, eu tô estourado no horário. Danilo, obrigado, são 6h57, senão o padre briga com a gente. Sabe como é que é? Brigar com o padre não pode. Não, beleza, Rodrigo, agradeço a oportunidade para vocês todos aí da Rádio Cidade e aos nossos queridos ouvintes também, e quando tivermos qualquer problema, qualquer dificuldade, te chamar, a gente está aqui para exatamente esclarecer. E eu sempre venho acompanhado agora do Dr. Luiz Fernando, até pela qualidade, profissionalismo, companheiro que ele é do Brusque também, e ele tem a condição muito mais prática do que eu para passar essas questões jurídicas. Por isso que ele sempre vem nos acompanhar para poder esclarecer de uma maneira mais didática, digamos assim. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Doutor Luiz Fernando, obrigado. Obrigado a todos e vamos acompanhar a missa aqui agora na rádio.